Olá, turma, boa noite. Essa é a revisão para a segunda avaliação da disciplina de Serviço Social na contemporaneidade. Como nós já convencionamos em sala de aula, nós vamos utilizar um texto clássico dentro do serviço social, que é um texto da Yamamoto e do Carvalho, que é a produção das relações sociais, né, para entender a dinâmica de funcionamento do capital a partir da relação capital-trabalho. Preciso que entendam alguns pontos que será essencial o entendimento. O primeiro ponto é entender as características da reprodução das relações sociais, como elas se colocam, como elas se configuram, o que elas são e o que elas não são. O segundo ponto é a transformação do capital em mercadoria. Quando é que eu transformo o valor simbólico, em um valor real, capital real, como a gente costuma chamar, e o valor de uso e troca de mercadorias, bem como a definição e utilização da categoria mais-valia e a conflituosa e paradoxal relação capital-trabalho. Esses vão ser os pontos-chave da nossa avaliação. Vocês precisam entender esses elementos para conseguir responder a prova de uma forma satisfatória, que são elementos relativamente simples para nível de entendimento do conteúdo. Nós vamos começar essa revisão enfatizando, as definições e características da produção capitalista. A gente reforçou muito em sala de aula o que é a produção capitalista. E a primeira definição dela é que ela é uma atividade essencialmente social. O que isso implica dizer? Que ela não acontece sozinha, que ela não é isolada e, principalmente, que ela não é desvinculada, desencilhada do tecido social. Toda a produção ela ocorre mediante o estabelecimento de relações sociais, de relações econômicas e que por muitas vezes são até relações afetivas, mas elas sempre vão se colocar essencialmente, de forma coletivas, ou seja, com características de uma produção social. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que não existe possibilidade de produção através de um indivíduo isolado. Isto é, essa ideia de isolamento na produção ela é meramente abstrata, ou seja, vende-se uma ideia de que sozinho é possível realizar a produção, mas isso é meramente uma abstração. O que isso implica? Implica dizer que essa segunda característica ela reforça a primeira. Se a primeira diz que a produção é uma atividade essencialmente social, a segunda vai dizer a mesma coisa, só de forma diferente. Vai dizer, não só ela não é ela é só social, mas ela também dá a ideia de que é abstrata o conceito de indivíduo isolado enquanto membro de um processo de produção. E a última característica é que a produção ela não nasceu tal qual ela se manifesta, ou seja, tal qual nós estamos acostumados e vivenciamos ela. Pelo contrário, ela é histórica. As suas características foram mudando ao longo dos anos. Então, a gente tem aí essa definição das três principais características da produção capitalista. Primeira, ela é uma atividade essencialmente social, ou seja, ela sempre vai implicar relações entre pessoas, entre instâncias. Não existe possibilidade de produção através de um indivíduo isolado, ou seja, essa ideia de isolamento na produção é meramente abstrato. O que é aquilo que é abstrato? É aquilo que é confuso, é aquilo que está só no plano da imaginação. E a produção ela não nasceu tal qual ela se manifesta agora, pois ela é histórica, ela se constrói à medida que a sociedade também vai assumindo características diferenciadas. Logo, ela também vai assumindo essas características.